Graça e Pai, amados irmãos. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, e o país é o Brasil. Hoje eu vou trazer aos amados irmãos o estudo de número 78 no livro de Lamentações de Jeremias. Mas antes eu vou dizer o que significa o livro, esse livro, né? Que só fala de morte, de coisas ruins, né? Mas antes eu vou louvar um hino para o Senhor. E também, desde já, eu agradeço a todos que se inscreveram já no canal. Se vocês desejar inscrever-se no canal, inscreva-se aí no canal do Irmão Zito, cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Coloca um dedinho no sininho aí abaixo, do lado direito, se inscreva-se, que já tem mais de 140 trabalhos do Senhor. Para isso eu vou louvar o hino, que é também fúnebre, né, cerimônias fúnebres, que é Mais Perto, o hino do cantor cristão 283, que nos diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. E para a meditação dos irmãos, eu vou deixar 2 versículos no livro de Salmo de número 37, que é muito conhecido. O versículo 4 e 5 de Salmo de número 37, diz assim: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, ou mais Ele fará. Então esse foi Salmos de número 37, e os versículos são de número 4 e de número 5. Que nosso Deus nos abençoe. Agora, vamos dar início ao estudo. Mas, antes, eu vou ler aqui no livro de Lamentações só os motivos do livro, que diz assim: o contexto histórico dos 5 poemas que compõem Lamentações é a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano de 586 a.C. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 25, e versículo a começar do 1º até o 21.
esse triste episódio começou a ser recordado algum tempo depois pelo povo que mostrava a sua aflição em orações, jejuns e outras formas de expressar dor. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 4, 41 e o versículo 5, Zacarias, capítulo 7 e o versículo 3, também no livro de Zacarias, capítulo 8 e o versículo 19. Além disso, junto às ruínas do templo, celebrava-se determinadas cerimônias para manter desperta a memória daquela grande tragédia e, no próprio tempo, a esperança da restauração nacional anunciada pelos seus profetas. Está escrito em Jeremias, capítulo 30, versículo 1, e também em Jeremias, capítulo 31 e o versículo 40. Então, amados irmãos, o título desse livro, de Jeremias, Lamentações de Jeremias, procede da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta grega do Antigo Testamento. Vem a introdução bíblica, ali se denomina os renoi, cantos fúnebres, lamentações e canções tristes. Uma tradição hebraica o havia anteriormente intitulado com o termo quinote, que significa lamentações, cantos de lamentos, cantos a um morto, segundo as Crônicas, capítulo 35 e versículo de número 25. Com esses termos foram designados mais tarde os poemas compostos por ocasião de uma grande desgraça ou uma catástrofe nacional. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 29, em Jeremias, capítulo 9, versículo 10 e 11, Jeremias ainda, no capítulo 17, versículo 21, e no livro de Amós, capítulo 5, versículo número 1 e o número 2. Sucedeu quando Israel foi levado cativo e Jerusalém assolada, que Jeremias, chorando, se assentou e entoou estas lamentações sobre Jerusalém, dizendo: a nota do texto grego depois foi incluída na Vulgata, versão latina, e assim se deu força para que o livro se tornasse tradicionalmente conhecido como Lamentações de Jeremias. E o esboço desse livro, ele tem 5 capítulos. O primeiro tópico, o primeiro capítulo, trata-se da tristeza da Sião cativa. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, e versículo de 1 a 22. Tópico 2. As tristezas de Sião vêm do Senhor. Do capítulo 2, do versículo 1 ao 22. Terceiro subtópico. A esperança de libertação através da misericórdia de Deus. Está escrito no capítulo 3 de Lamentações, do versículo 1 ao 66. Tópico 4. O castigo de Sião, consumado. Capítulo 4 de Lamentações, e versículo de 1 ao 22. E o quinto é oração do povo afligido. Está escrito no capítulo 5, do versículo número 1 até o de número 22, todos no livro de Lamentações. Então sabemos que na história do Velho Testamento, Jeremias é chamado de o profeta chorão.
que ele queria que o povo se consertasse, tivesse um conserto para com Deus, né? E um tipo de aliança de novo com Deus, vinha se consertar e conhecer que pecaram contra Deus, fizeram muitas coisas desagradáveis diante de Deus, por isso que Deus, ele enfureceram, né, o seu próprio povo, o povo de Deus, enfureceram a ira de Deus. Jeremias chorava pelo povo, que muitos morriam, não é? Por isso que ele escreveu esse livro de Lamentações, nesses 5 capítulos. E eu vou deixar para os amados irmãos, eu tirei 2 versículos de cada capítulo do livro de Lamentações de Jeremias. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Só 2 versículos para servir como lição, não é? E esse estudo de número 78 que eu estou trazendo no dia de hoje, que são 16 de dezembro de 2023. Então, vamos ao estudo. As perguntas e a resposta. Primeira pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correram pelas faces, entre todos os que a amavam, todos os seus inimigos. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Letra B. No capítulo 1 e o versículo de número 10. Letra C. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1 e o versículo é o número 2. Ou letra D. No capítulo 1 e o versículo de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, e o versículo é o de número 2. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Letra B. No capítulo 1 e o versículo 11. Letra C. No capítulo 1 e o versículo de número 13. Ou letra D. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1 e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, e o versículo é o de número 12. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. O Senhor devorou todos os seus palácios, destituiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Letra B. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Letra C. No capítulo 2 e o versículo número 10. Ou letra D. No capítulo 2 e o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações
de Jeremias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? No livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entrou nas mãos do inimigo e os muros dos seus castelos deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Letra B. No capítulo 2, e o versículo de número 10. Letra C. No capítulo 2, e o versículo é de número 12. Ou letra D. No capítulo 2, e o versículo é de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, e o versículo é o de número 7. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? No livro de Lamentações de Isaías, que nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo de número 19. Letra B, no capítulo 3, e o versículo de número 27. Letra C, no capítulo 3, e o versículo de número 30. Ou letra D, está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo é o de número 22. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo é o de número 22. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo de número 9. Letra B, no capítulo 3, e o versículo de número 15. Letra C, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o versículo é o número 5. Ou letra D, no capítulo 3, e o versículo é o de número 25. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo é o de número 5. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: os nobres filhos de Sião, comparáveis ao puro ouro, como são agora reputados, por objetos de barro, obra das mãos do oleiro? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, e o versículo é o de número 2. Letra B, no capítulo 4, e o versículo número 8. Letra C, no capítulo 4, e o versículo número 19. Ou letra D, no capítulo 4, e o versículo é o de número 16. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, e o versículo é o de número 2. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim:
deu o Senhor o cumprimento à sua indignação, acendeu o fogo em Sião. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, e o versículo é o de número 9. Letra B, no capítulo 4, e o versículo de número 11. Letra C, no capítulo 4, e o versículo é o de número 14. Ou letra D, no capítulo 4, e o versículo é o de número 17. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, e o versículo é o de número 11. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo é o de número 4. Letra B, no capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Letra C, está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo é o de número 16. Ou letra D, no capítulo 5, e o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, e o versículo é o de número 16. Décima e última pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Lamentações de Jeremias, que nos diz assim: letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 6, mas vamos ler o versículo antes, que nos diz assim: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Agora sim. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo é o de número 6. Letra B, no capítulo 5, e o versículo é de número 20. Letra C, no capítulo 5, e o versículo de número 18. Ou letra D, está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, e o versículo é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Está escrito no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o versículo é o de número 7. Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o estudo de hoje, todo no livro de Lamentações de Jeremias, no Velho Testamento. E é claro que esse estudo de hoje é um estudo triste, mas tem esse livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias queria que o povo fizesse um concerto para com Deus, para não que viesse pecar mais, um tipo de aliança, e que viesse se arrepender dos seus pecados. Por isso que Deus derramou da sua ira e matou muita gente ali, da sua própria vontade. Povo dele, povo de Israel, povo de Deus. E Deus é amor, mas a justiça também. Sabem que o nosso Deus, ninguém pode acender a ira de Deus. Tem pessoas aqui na terra que estão acendendo a ira de Deus. Aliás, quer ser mais do que Deus. Ele se demonstra diante da sociedade, no mundo atual hoje, que eles querem ser um Deus, como vários presidentes de vários países, né? Querem mandar no mundo, mas o mundo é do maligno, o mundo jaz no maligno, que é Satanás. E sabemos que ele só veio para
roubar e matar e destruir todas as famílias. Foi para escrever ao mundo, mas que nós possamos ser servos, aqueles que já aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador da sua vida, através de Jesus Cristo, que nós possamos ser servos obedientes ao nosso Deus, Pai que está nos céus, e a Jesus. Que a obediência é tudo que Ele quer. Não adianta nós estarmos bravos, às vezes, não enfurecidos, às vezes destilando venenos, gritando com os irmãos, fazendo coisas que desagradam a Deus. Eu agradeço a todos vocês. Que isso sirva de lição, esse livro de Lamentações de Jeremias. Ali, eu li, aqui no livro de Lamentações de Jeremias, nos 5 capítulos, 2 versículos de cada capítulo. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. E cantei um hino fúnebre no começo. Mas ainda deixo para meditação de todos vocês, que a gente sempre tem que terminar o trabalho falando pelo menos um versículo no Velho Testamento de Jesus Cristo, que é lá no Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo número 6. Palavra de Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Também ainda deixo para a meditação de todos que vão me escutar através deste canal, um versículo que se encontra no livro de Salmos, no 23, e o versículo número 6, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse foi o trabalho de hoje, amados irmãos, no dia 16 de dezembro de 2023. Que o nosso Deus abençoe a todos vocês, que vocês venham escutar isso aí e guardar nos seus corações. E não guardar é mágoa de ninguém. Eu também tenho que tirar algumas coisas de dentro de mim. Ainda, porque se não tirarmos, nós não iremos a lugar nenhum. Nosso Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.